So in our last study, No seu estudo passado, we started to make a connection between Acts 27 nós começamos a fazer uma conexão entre Atos 27 and the history of Pyrrhus. e a história de Pirro. And I would like to go back to that history, Eu gostaria de voltar para essa história, or to that connection. ou para essa conexão. We saw in Acts 27, Nós vimos em Atos 27, between the midnight cry and the Sunday law, entre o clamor da meia-noite e o decreto dominical, the number 273 being pointed out. o número 273 sendo ressaltado. This number 273 was not directly from the Bible. Esse número 273 não provém diretamente da Bíblia. It was a number that you had to dig for a little deeper, Um número que você teve que cavar para encontrá-lo. because Acts 27 says 276. Porque Atos 27 menciona o número 276. But if you really study the line, if you study that history, Mas se você realmente for estudar essa linha, essa história, then you notice that there's different groups of people. então você verá que há diferentes grupos de pessoas. You have people that bring a message, that give a message, Há pessoas que dão uma mensagem, people that receive a message, há pessoas que recebem uma mensagem, people that reject a message, há pessoas que rejeitam uma mensagem, people that listen, outras que escutam. and you want to know who do this group of people, who do they represent? E você vai então querer saber a quem representam esses grupos de pessoas. So when you look to this number 276, Se você olhar para esse número 276, they're made up out of two groups. eles são compostos de dois grupos. You have Paul and his brothers, Você tem Paulo e os irmãos dele, and you have the rest of the prisoners and all the crew on the ship. e logo o restante dos prisioneiros e da tripulação do navio. So then you end up with Paul, Luke, and Aristarchus. Então, com isso, você acaba tendo aqui Paulo, Lucas e Aristarco. That's group number 1. Isso sendo o grupo número 1. We found that these were all Christians on board. Esses eram os cristãos que estavam a bordo. Both Luke and Aristarchus, they traveled with Paul. Lucas e Aristarco estavam viajando junto com Paulo. And they have a message to the leadership of the ship. Eles têm uma mensagem para os líderes do navio. Here, before this time period, Paul already has a message, but they reject him. Antes desse período, Paulo já deu uma mensagem para eles que eles acabam rejeitando. At the time of the end, he says, "You should not go out. We should not go out because the weather is not going to be positive for us." Lá no tempo do fim, ele já os adverte que eles não deveriam ir numa certa direção, e isso por causa do tempo, dos ventos que não estavam favoráveis para eles. So this group represents. This group brings a message starting at the time of the end. Esse grupo representa aqueles que dão uma mensagem no tempo do fim. And they repeat and they become more powerful in their message here in the time period of the midnight cry. E eles repetem isto e se torna mais poderoso no tempo do clamor da meia-noite. And they become recognized also. E lá eles também são reconhecidos. I don't think we read this quote actually. De fato, não creio que lemos essa citação.
ML 334. ML is My life today. My Life Today. I think it's devotional. So that is Portuguese, it's MCH 313. MCH 313. MCH Mhm. 3. 13. Depends on what. Yeah. So it says, when in most discouraging circumstances, which would have had a depressing influence upon halfway Christians, he is firm of heart, full of courage and hope and cheer. He is firm of heart, full of courage and hope and cheer, exclaiming, "Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice." Isso é 313.4. Talking about Paul. Aqui falando sobre Paulo. Quando nas mais desanimadoras circunstâncias, que teria tido uma depressiva influência sobre os cristãos parciais, ele se manteve de coração firme, cheio de bom ânimo, esperança e alegria, exclamando: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: regozijai-vos. The same hope and cheerfulness is seen when he is upon the deck of the ship, the tempest beating about him, the ship going to pieces. He gives orders to the commander of the ship and preserves the lives of all on board. Although a prisoner, he is really the master of the ship, the freest and happiest man on board. A mesma esperança e satisfação foi vista quando, estando ele no convés do navio, a tempestade açoitava o barco a ponto de destroçá-lo. Ele dá ordens ao comandante e preserva a vida de todos os que estavam a bordo. Na condição de prisioneiro, é realmente o comandante do navio, o mais livre e o mais feliz homem a bordo. When wrecked and driven to a barbarous island, he is the most self-possessed, the most helpful in saving his fellow men from a watery grave. His hands brought the wood to kindle the fire for the benefit of the chilled, shipwrecked passengers. When they saw the deadly viper fasten upon his hand, they were filled with terror, but Paul calmly shook it into the fire, knowing it could not harm him, for he implicitly trusted in God. Quando naufragado e atirado a uma ilha de bárbaros, é ele o mais confiante em si mesmo, o mais útil em salvar os companheiros. Foram suas mãos que trouxeram a lenha para acender o fogo e aquecer os náufragos. Quando viram que uma víbora mortal lhe picara a mão, encheram-se de terror, mas Paulo calmamente sacudia no fogo, na certeza de que ela não lhe faria dano algum, pois confiava implicitamente em Deus. So we read here about Paul in these circumstances. Aqui lemos sobre Paulo nessas circunstâncias. Although he was a prisoner, E mesmo sendo prisioneiro, you could even say his name means little. e podemos até notar que o nome dele significa pequeno, Although he was a man of not much importance, mesmo sendo ele um homem de não muita importância, he actually was the leader of this ship at this moment. ele de fato era o líder do navio naquele momento. He gave orders to the commander of the ship. Ele dava ordens aos comandantes do navio. And I think that perfectly describes the priest at the end of the world. Isso descreve, creio eu, perfeitamente os sacerdotes no fim do mundo. A group of not much importance, very small, very little, Um grupo de não muita importância, muito pequeno e within the world and within Adventism. Pequeno no mundo e também dentro do Adventismo. We mark here a rise of a change of leadership. Nós This marcamos history. aqui essa mudança de liderança. And that's marked here in this history with Paul as well. Isso que está marcado nessa história também com Paulo. So we have here a change of leadership taking place at the ship.
Então nós temos aqui no navio acontecendo uma mudança de liderança. We have our group with Paul as the main one mentioned, Temos aqui o nosso grupo com Paulo sendo o principal que está sendo mencionado, because Luke never mentions himself, porque Lucas nunca faz menção dele mesmo, but he was on the side of Paul. mas ele estava no lado de Paulo também. And then you have group number 2, the rest Logo of the people, temos o grupo número 2, que é composto pelo restante das pessoas, that's 273 people. e isso são 273 pessoas. So it is really a distinct group within this chapter, Então realmente é um grupo distinto nesse capítulo. although maybe not mentioned like this. Mesmo não sendo mencionado nesse formato. But it's easy to find with a little digging. Mas com um pouco de investigação é fácil de encontrar esse número. And then we have, as we said yesterday, this third group, E logo temos um terceiro grupo, como foi dito no último estudo. on the island. Isso é na ilha. We have 2 groups present in the ship. 2 grupos estando presentes no navio. They're all on the ship, Todos eles estão no navio. and we know this ship represents either the United States or Adventism. E sabemos que esse navio representa ou os Estados Unidos ou o Adventismo. So if it's Adventism for now, for this discussion, Se para essa discussão agora é o Adventismo, then we have 2 groups within Adventism. There's 2 groups on this ship, então temos 2 grupos dentro do navio, dentro do Adventismo. and there is 1 group outside of this ship. E outro grupo que está fora desse navio. So you can see priests, you can see Levites, and then after this ship is wrecked, another group is added. E você vê os sacerdotes, você vê os levitas. E uma vez que esse navio sofre o naufrágio, então entra o terceiro grupo. So I think when you do a little research in this chapter, it is easy to see these 3 different groups. Então, se você for pesquisar um pouco no capítulo, você verá facilmente esses 3 grupos. And this number 273 becomes interesting when you study the chapter of Numbers 3. E esse número 273 se torna interessante uma vez que você estuda números 3. And if you're always confused where to find this story, E se você se confunde onde encontrar esse estudo, you go from Acts 27 você passa de Atos 27 to Numbers 3. para números 3. So you have a 273 also here. Então aqui você tem esse 273. Just a way to remember Só where to uma go. ajuda para lembrar. So you go to Numbers 3, and there you have this story about the Levites. Você vai para números 3 e lá você encontra a história sobre os levitas. Where yesterday we did the calculation, Onde fizemos esse cálculo. where it says that there were 273 Levites short. Nós dissemos que havia 273 levitas em falta To make up all the sacrifices, the firstborn sacrifices. para completar os primogênitos, os sacrifícios dos primogênitos. And if you read this chapter, within this history of Moses, they have to make up, they have to pay for this lack. E na história de Moisés, eles de fato têm que cumprir, têm que completar essa discrepância, esse número que estava em falta. It says that they pay, in verse 50 it says 1,303 shekels. No versículo 50, nos informa a quantia.
que eles tiveram que pagar. Isto é 1.365 ciclos. So this is the total payment they needed to pay Esse é o pagamento total que eles tiveram que acertar for these 273 firstborns that were short. para esses 273 primogênitos que estavam em falta. So if you divide this shekels to the number of people, E se você divide esse número de ciclos, it means that they had to pay 5 shekels ciclos para o número de pessoas, você vê que eles tiveram que pagar 5 ciclos for every Ciclos. person. por pessoa. And it's interesting, we know from this study on mene, tekel, uversin, E é interessante que a partir do estudo sobre Menemen, Tekel e Ufarsin, that that 1 shekel is also 20 geras. que a partir desse estudo nós sabemos que um ciclo equivale a 20 geras. Are you familiar with that? Vocês sabem disso? Estão familiarizados com isso? Está tudo em número 3. Do we find this all in Numbers 3? Aí fala de os 5 shekels e também de... Pega o microfone. Em Números 3, In Numbers 3, aí Moisés fala de os 5 shekels que tem que ser por cada uma das pessoas. does he mention these 5 shekels that they have to pay for each person? Verse 47, Versículo 47, Sim. Antes também, acho. and even before. yeah. So you have the 5 shekels in verse 47, or even before perhaps. Você tem os 5 ciclos aqui em versículo 47 ou até antes. And you have in verse 50, E versículo 50, the 1365. nós temos os 1365. So, and it says also that it's according to the shekel of the sanctuary. E aqui também menciona que isso é de acordo com o ciclo do santuário. Segundo o ciclo do santuário, versículo 50. So if you go to Exodus 30, 13, it says the definition here. you mean the 20 geras? Yeah. Oh, that's in there. Okay. Exodus 30 Oh, okay. Oh. defines the shekel of the sanctuary. So if you go to Exodus 30, verse 13, there you find. Se você abre em Êxodo 30, 13, There you find that the shekel of the sanctuary is actually 20 geras. ali você vai ler que o ciclo do santuário equivale a 20 geras. And you can also go to Ezekiel 45, verse 12. E também você pode abrir Ezequiel, capítulo 45, versículo 12. So they pay 1365 shekels, Então eles têm que acertar 1.365 ciclos. and if you do 1365 shekels times
20, then it's Se você multiplica 1365 ciclos vezes 20, then it's 27,300 geras. então você acaba tendo 27.300 geras. So there you have a 273 as well. Então aqui também você tem um 273. That's not strange because what you do is you do these 273 people times 5 times 20, so you do it times 100. Isso não é estranho, porque tudo que você está fazendo é você pega 273 vezes 5 vezes 20, isso é simplesmente multiplicar por 100. But it is still interesting. So Mas ainda assim é interessante. they pay for it. Então eles But pagam, prophetically we can see that it is actually really made up at the end of the world. mas profeticamente nós vemos que esse número é completo, na verdade, no fim do mundo. These 273 are harvested here between the midnight cry and the Sunday law. Esses 273 são colhidos entre o clamor da meia-noite e o decreto dominical. So then the next step we made yesterday is, so far this is all repetition, so I'm gonna erase this actually. Então isso foi tudo repetição até agora. Is we made a jump to the year 273 BC. O próximo passo foi que nós pulamos para o ano 273. And I tried to explain that it's not just a random jump. E eu tentei explicar que isso não é apenas um pular para esse ano de forma aleatória. You're not allowed to just go to any 273 and place it here. Não pode simplesmente pegar qualquer 273 e marcar aqui. You can only do this when it really fits the structure. Somente você pode fazer isso se isso se encaixar com a estrutura. So what we find here in 273 BC O que nós encontramos aqui em 273 a.C. is Egypt recognizing Rome by É o sending fato- ambassadors. É o fato que Egito reconhece Roma ao eles enviarem embaixadores. And a year later, we see that Rome accepts that recognition and sends ambassadors to Egypt. Um ano depois, nós vemos que Roma aceita esse reconhecimento da parte deles e eles enviam também embaixadores para o Egito. So we see a rise of the king of the north here in this history. Então, nessa história, nós vemos a ascensão do rei do norte. And to know in this history why the king of the north is recognized or rises to power, E saber nessa história porque o rei do sul, o rei do norte é reconhecido porque ele ascende ao poder, then we have to know what happened in this history before. nós precisamos saber o que aconteceu nessa história antes. And we understand that the rise of Rome has to do with a war that they won. Sabemos que a ascensão de Roma tem a ver com uma guerra que eles ganharam. They win the war against King Pirro. Eles ganham uma guerra contra o rei Pirro. In 275 BC, Em 275 a.C., at the city of Beneventum, na cidade de Benevento, they defeat Pirus in a battle. eles vencem Pirro numa batalha. And this was a 6-year. This war took about 6 years. E essa guerra demorou por volta de 6 anos. So there was a whole history before. E teve toda uma história que veio antes. But Pirus was such a
such a great general E Pirro era tão general tão significante that when Egypt heard that Pyrrhus was defeated by Rome, de a tal ponto que quando o Egito ficou sabendo que Roma havia vencido Pirro, the Egypt started to take Rome serious. que Egito começou a levar Roma a sério. So there are some symbols in this history. If you just take a look at this history, this short history, Tem alguns símbolos, se você for olhar para essa curta história, that fit the structure of this history. símbolos que se alinham com a estrutura dessa outra história. The history of the midnight cry and the Sunday law. Essa história do clamor da meia-noite ao decreto dominical. We also have this general with the name Maximum Flood, Também temos aqui esse general com o nome de Máximo Dilúvio, a symbol for the Sunday law, que é um símbolo para o decreto dominical. where the King of the North overflows. He overflows the world. The King of the North is in the Bible described as a flood that overflows. Onde esse rei do norte inunda o mundo, é assim descrito o rei do norte, que ele entra como dilúvio, ou inunde, e passará como dilúvio. So, because this fits the structure of this history, Então, sendo que isso se alinha com a estrutura dessa outra história, we are allowed to do this and to go back into this history to understand why this is happening. nós temos permissão de voltar nessa história para entender por que essas coisas estão acontecendo. And that's what we are planning on doing Isso que estamos querendo fazer. in our next studies. Who is this Pyrrhus, Entender quem é esse Pirro and what does he symbolize? e o que ele simboliza. Because when he falls away, Porque uma vez que ele cai, the King of the North rises to power. temos o rei do norte subindo ao poder. It sounds like you have a daily and it needs to be taken away before the King of the North can sit on his throne. Soa quase como se tivéssemos aqui um contínuo que precisa ser removido antes que o rei do norte possa ascender ao poder. I'm not saying that is the case, but it sounds like it. So you just want to know more about this. Não digo que isso é o caso, mas parece ser essa mesma dinâmica. Então você de fato quer saber mais sobre isso. So that's what we're going to do. É isso que queremos fazer. We're going to take a look at the history before. Nós vamos olhar para a história antes. Any questions? Comments? Perguntas ou comentários? So Pyrrhus, Pirro. he was a king and a general. Pirro era rei e general. He's born in 391 BC. 19 ou 91? What did I say? 319. Ele nasce em 319 a.C. And he lived until 272. e ele viveu até o ano 272 a.C. Um, so, as I understand, he becomes 46 years. E sendo assim, ele completou os 46 anos, Which is an interesting number. que é um número interessante. Pyrrhus is a direct relative of Alexander the Great. Pirro é um parente direto de Alexandre Magno. Um, no, I forgot how his mother was a direct relative of Alexander. Cousin. So his mother is the sister of Alexander. What's that?
está querendo saber qual era exatamente o grau de parentela dele. Será primo. A second cousin of Alexander the Great. Que menciona que ele era um primo de segundo grau de Alexandre o Grande. Alexander's mother came from Epirus. She was the princess of Epirus. A mãe de Alexandre veio de Épiro. Ela era a princesa de Épiro. Pirus was born in a area in Macedonia. Pirro nasceu numa área na Macedônia. So you have here, this is Macedonia, but there is an area in Macedonia which is called Epirus. Temos aqui Macedônia, mas dentro da Macedônia temos essa área que é chamada Épiro. The mother of Alexander the Great came from this area. She was a princess of Epirus. E a mãe de Alexandre veio dessa região. Ela era uma princesa de Épiro. And Pirus was a relative of her, E sendo assim, of the mother of Alexander. Pyrrhus was a relative? She was related to the mother of Alexander the Great. Okay. Or is that His mother was related to him. Alexander is a cousin or second cousin of Alexander the Great, so he is through the line of the mother of Alexander. Ok. Então, sendo que Pirro é primo de segundo grau, ele está relacionado, ele é, como que fala? Ele é parente através da mãe dele. This Epirus has always been, or at least in this history, was a very small but independent nation among the bigger empires. E Épiro sempre tem sido uma nação pequena no contexto desse grande império. So Pirus was born in 319. Pirro nasceu em 319 a.C. When we start looking at this history, into his history, E se olharmos para essa história, he becomes involved ele começa a se envolver in the developments that take place among these empires. Ele se envolve na dinâmica em que esse império se desenvolve. We have the diadochi. Temos os diádocos. That means after the death of Alexander, the kingdom was divided into many generals. Significa que após a morte de Alexandre, o seu reino foi dividido entre vários generais. So we have the death of Alexander Temos aqui a morte de Alexandre, in 323. 323 a.C. So you can see when Alexander dies, E vemos então quando Alexandre morre, Pirus doesn't even live yet. Pirro nem sequer havia nascido. So it's a young guy. When we go in this history, he's young. Ele é um jovem. Quando ele entra nessa história aqui, As soon as we get here, he gets involved. uma vez que he was young as Alexander died. No, he did not live when Alexander died. And when we go into this history, we talk about Pirus as a young boy. Ok. Então, Alexandre já estava morto, então Pirro 319, 323, I'm mixing up the numbers now. Because it goes back. So 391 is somewhere here, or Tá, eu me confundi com a contagem. Então, nós estamos falando de Pirro como um jovem nessa história toda aqui. we saw in the line of Ezra,
in the line of Acts 27 E nós vimos na linha de Atos 27 that the number 4 was a repeating a symbol that was que esse número 4 era um número, um símbolo repetido. in Caesarea, Isso é em Cesareia, Zidon, Sidon, Cyprus, Chipre. all symbols of a number 4, fourth generation. Todos eram símbolos de 4, This de number quarta 4 geração. We see this number 4 coming back in this history as well. E nessa história também observamos que esse número 4 aparece. After the death of Alexander, Após a morte de Alexandre, we see the generals fighting for the rulership. nós vemos os generais lutando pela supremacia. And that results in several wars E isso resulta em várias guerras, called the Diadochi Wars. que são chamadas as guerras dos diádocos. In these first 2 wars, many generals are involved. E nessas primeiras 2 guerras temos vários generais envolvidos. Then here in the third Diadochi War, Aqui na terceira guerra dos diádocos, we talk about 4 generals that are allied. nós falamos sobre 4 generais que são aliados. Cassander, Cassandro, Lysimachus, Lisímaco, Seleucus, Seleuco and Ptolemy. e Ptolomeu. So these are 4 generals. They are allied together, Então esses são 4 generais que são aliados and they fight against Antigonus. e eles lutam contra Antígono. And this third Diadochi War ends with a peace treaty. Essa terceira guerra dos diádocos termina com um tratado de paz. So these 4 generals are not able to defeat Antigonus. Esses 4 generais não conseguem, They're not able to defeat him. eles não conseguem vencer Antígono. This ends in a peace treaty. Isso acaba com um tratado de paz. This peace treaty holds for a little bit. E esse tratado de paz ele dura por um pouco tempo. And then Antigonus, he had a son Antígono ele teve um filho called Demetrius. chamado Demétrio. Now the history of the fourth Diadochi War becomes interesting. Agora essa história da quarta guerra dos diádocos é interessante, But we want to look to the history before. mas nós queremos olhar para a história antes. The fourth Diadochi War has to do with the Battle of Ipsus. Essa quarta guerra dos diádocos tem a ver com a batalha de Ipso. Ipsus looks exactly the same as this war here. Ipso se parece igual como essa Ipsos Has the same characteristics. a dinâmica é a mesma na batalha de Ipso. It's the 4 allies against Antigonus and São Demetrius, os 4 aliados contra Antígono e Demétrio, except that Ptolemy doesn't show up in this battle. salvo o fato que Ptolomeu não aparece nessa batalha. But he is on their side, but not physically. Ele estava no lado deles, mas não estava presente fisicamente. So this history, so there's this peace treaty, but this peace treaty gets broken. Então temos aqui esse tratado de paz, mas esse tratado de paz ele é quebrado. And it has a reason, Isso por uma razão. because I tried to draw a map here, but that's a drama. Tentei you- desenhar um mapa aqui, mas não deu muito certo. You could also use this PDF from Daniel that he sent to you last
week when he did his study. Vocês também podem usar o PDF de Daniel, que ele enviou no estudo dele semana passada. So I'm going to erase this part for a second. So if this is the Mediterranean, Se isso aqui é o Mediterrâneo, so we have Ptolemy reigning here in this area. nós temos Ptolomeu aqui reinando nessa área embaixo. Then we have Seleucus E então temos Seleuco. here in the, yeah, it has this area here. Que ocupa essa área aqui. And then we have Antigonus, E logo temos Antígono, who has this part. que ocupa essa área aqui. He has Minor Asia and a little bit Ele of tem Palestine Ásia Menor and Palestine. e Palestina. So this is Macedonia, and this is under Cassander. Isso aqui é Macedônia e isso está sendo controlado por Cassandro. Although Greece consisted of many city-states, E sabendo que Grécia era composto por vários estados, cidades. and although Cassander was ruling over this area, the cities had quite some independence also. Mesmo tendo Cassandro reinando nessa área, sabemos que os estados, cidades, tinham bastante independência. So in in 317, Em 317, we see that Cassander nós vemos que Cassandro places a dictator or a ruler in Athens. vemos que Cassandro coloca um ditador em Atenas. Athens is a city here in Greece, Isso é uma cidade aqui na Grécia. and Cassander takes control over that city Cassandro, ele então toma o controle dessa cidade, as he is ruling over Macedonia. sendo ele o governador de Macedônia. So we talk about 317 here, Estamos falando aqui do ano 317 and then 10 years later in 307, e 10 anos depois, 307, we see that Demetrius, nós vemos que Demétrio, so that's the son of Antigonus, que é o filho de Antígono, he comes over and he frees Athens from this leadership, from this dictatorship. que ele vai para livrar Atenas desse ditador. So Demetrius starts to intervene in the area that is controlled by Cassander. Who? Demetrius. Demétrio, ele começa a intervir nessa área que é controlada por Cassandro. So that is experienced by Cassander as a breaking of their peace treaty. E isso é percebido por Cassandro como o tratado de paz sendo quebrado. Although Athens is happy with Demetrius, they make him a god actually. Sendo que, na verdade, Atenas estava bem feliz com essa intervenção de Demétrio. Eles fazem dele um deus. Let me.
So this third Diadochi War here, where they made this peace treaty, Essa terceira guerra dos Diádocos, onde eles fazem esse tratado de paz, takes place here in this history. acontece bem nessa história aqui. That is, the third Diadochi War takes place from 314 to 311. A terceira guerra dos Diádocos ocorre no ano 314 até 311. So they make this peace treaty here, Então aqui eles fazem esse tratado de paz. and then Demetrius frees Athens from the dictator that Cassander placed. Logo temos Demétrio que liberta Atenas do ditador que Cassandra havia colocado. So this marks the beginning of a new struggle, a new war. Então isso começa a dar início a um novo conflito, uma nova guerra, Which ends eventually in the Battle of Ipsus. que acaba eventualmente na Batalha de Ipso. So we have the Battle of Ipsus here. Então aqui nós temos a Batalha de Ipso. But before this takes place, Mas antes que isso aconteça, in 303, 303, this Demetrius, he allies with Pyrrhus. temos aqui Demétrio se aliando com Pirro. Because Pyrrhus was king here in in this area, Porque Pirro era rei nessa região aqui. and he thought it to be wise to become friends with him. E Demétrio achava sábio se tornar amigo dele. Because Antigonus, he took over Athens. Porque Antígono havia conquistado Atenas. Cassander, he was not happy with that. E Cassandra não estava feliz com isso. So Cassander, Lysimachus, Seleucus, and Ptolemy, they joined together to fight against Antigonus and Demetrius. Então temos Cassandro, temos Seleuco, Lisímaco, Ptolemy also. Yeah? Cassander, Lysimachus, Seleucus, Ptolemy. Cassandra, Seleucus. Cassandro, Seleuco, Ptolomeu e Lysimachus. Lisímaco, eles se juntam para lutar junto contra Antígono. So Demetrius, he allies with Pyrrhus, E assim temos Demétrio se aliando com Pirro, because all the rest were against him. porque o restante era contra ele. And that happens here in 303. Isso acontece aqui, 303. And then 1.5 years later, Então, 1 ano e meio depois, the Battle of Ipsus takes place. acontece a Batalha de Ipso. It takes place here in the area of Antigonus, Ela ocorre aqui, nessa região, nessa área de Antígono, Ipsus. Ipso. All 4 generals meet with the army of Antigonus and Demetrius. E todos os 4 generais, eles enfrentam o exército de Antígono. Sorry? Ptolomeu não. So yeah, you're right. Yeah. Correto, Ptolomeu não. But originally, it was planned that all 4 would be there. O plano era que os 4 teriam que estar lá. Ptolemy, he received a report, a false report, Ptolomeu recebeu uma falsa notícia that that the battle was already fought and that they lost. que essa batalha já havia sido perdida. So he got afraid and he got back to Egypt. Então, sendo assim, ele ficou com medo e voltou para o Egito. So we have here 3 allies: Temos aqui 3 aliados: Cassander, Cassandro, Lysimachus, Lisímaco, and Seleucus. Seleuco. And they fight against Antigonus E eles lutam contra Antígono, plus
Demetrius. mais Demétrio. They both have. I mean, they were together, Antigonus and Demetrius, but they have their own army. They're their own general. Antígono e Demétrio estavam juntos, mas cada um tinha seu próprio exército. They're there together with both of their armies in the battle. E ambos estavam ali com seus exércitos nessa batalha. So when we have these 4 generals, Quando temos esses 4 generais, Ptolemy was not there Ptolomeu não estava presente. against Antigonus E eles são contra Antígono and Demetrius, e Demétrio. and Pirro was their backup, E Pirro era como o... supported by Pirro. eles estavam apoiados por Pirro. So what happened is that this battle actually turned out was not so good for these 3 allies in the beginning. O que ocorre é que, na verdade, a batalha não estava indo bem para esses 3 aliados. Seleucus, he wasn't there either. Seleuco tampouco estava presente. So it was Cassander and Lysimachus E, na verdade, era só Cassandro e Lisímaco who were fighting the battle, que estavam lutando nessa batalha. and they were losing. E estavam perdendo. But then Seleucus, at the end, he showed up, Mas, no fim, temos Seleuco que, de repente, aparece. and it was his army that eventually kind of was the reason or caused them to win. E acabou sendo o exército dele que fez com que eles ganhassem. Seleucus, he just came back from a campaign out of the east, Seleuco tinha acabado de voltar de uma campanha no Oriente and he brought about 500 war elephants. e ele trouxe consigo 500 elefantes de guerra. So when he showed up with his 500 war elephants, Então, quando ele trouxe esses 500 elefantes de guerra, there came a point in time when the armies of Antigonus and Seleucus were kind of divided. Chega no momento dessa batalha que os exércitos de Antígono e Demétrio estavam meio separados. The war elephants, he placed the war elephants in between of both these armies, E ele então posiciona esses elefantes de guerra entre esses 2 exércitos. and then they started to focus on Antigonus. E logo eles começaram a focar em Antígono. And they defeated this army and they killed the king, E eles vencem esse exército e matam o rei. and Demetrius fled away. E Demétrio então foge. So that was the end of Antigonus and his empire, Isso era o fim de Antígono e o império dele. and they divided the kingdom of Antigonus E, eles, over the other kings. e esse generals. reino de Antígono foi então dividido entre aqueles reis. One of the deals was that Seleucus would receive this area. Então, um dos acordos era que Seleuco iria ficar com essa área aqui, Called Syria. que abrange a Cilicíria. But that was decided after the battle, after they won the battle. Mas isso foi decidido depois da batalha ter sido ganhada. But Ptolemy, when he was on his way to this battle and he received this false report, Mas quando Ptolomeu estava em caminho àquela batalha e ele recebeu aquela falsa notícia, he was here on his, I think he was here at Sidon, the Sidon that we talked about. ele Acts estava 27. bem aqui nessa região de Sidom que também mencionamos já no outro estudo. He took Sidon and he took this area and then he left. Ele passa por essa área e ele toma Sidom e aquela região e logo ele sai, ele volta. Coelesyria was Ptolemy's and not Seleucus after Ipsus. Então, após Ipso, nós temos essa região de Cilicíria sob domínio de Ptolomeu e não de Seleuco. Seleucus, he didn't really make a problem out of it, Seleuco ele não fez disso um grande problema, but
his sons did. Mas os filhos, eles sim implicaram com isso. So this area Essa Is- área aqui is the reason for all the wars that take place after Ipsus. essa região, então, acaba sendo o motivo, a razão por todas aquelas guerras que ocorrem após Ipso. They're called the Syrian Wars. Eles são chamados as guerras sírias. I think there are a total of 6. Creio que é um total de 6. It's interesting that the fourth Interessante que a quarta is the Battle of Raphia, é a Batalha de Ráfia. and the fifth is Panium. E a quinta é Panium. So we have 4 Diadochi Wars, we have 4 Syrian Wars, Nós temos 4 guerras dos diádocos e 4 guerras sírias, to point us to these significant battles that for Bible prophecy are important. que precisamos para nos apontar para essas batalhas significantes que são importantes para a profecia bíblica. So we see this number 4 coming back. Então aqui, mais uma vez, reaparece esse número 4. But these wars, they were fought because of this area. Mas essas guerras foram batalhadas por causa dessa área. Seleucus, or the sons of Seleucus, they said, "Hey, this is ours, this was given to us after Ipsus." Os filhos de Seleuco, eles reclamaram essa área por eles, como sendo, na verdade, deles. And Ptolemy claimed this. Ptolomeu também queria reclamar essa área. And that became, in Daniel 11, that's the whole chapter of Daniel 11, the battle between the king of the north and the king of the south. E isso é todo o assunto de Daniel 11, essas guerras entre o rei do norte e o rei do sul. So, what time is it? Okay. Shortly after this Battle of Ipsus, Logo depois da guerra de Ipsus, da batalha de Ipsus, in 298, 298, Cassander dies. Cassandro morre. We talked about this last week, Semana passada comentamos sobre isso. or Brother Daniel did. O irmão Daniel mencionou. So Cassander, he was the ruler in Macedonia. Cassandro ele era o que reinava em Macedônia. His son takes over. So we have Cassander, Então o filho dele assume, and his oldest son, Philip, temos aqui Cassandro e logo o filho mais velho dele, Filipe. he becomes the ruler now. Ele se torna então o governador. But Philip dies Mas, very short after. mas Filipe morre logo depois. So then we have 2 other sons, Logo temos 2 outros filhos, Antipater Antipator and Alexander. e Alexandre. And they battle. They are in a fight over the rulership or the ascendant who ascends their father. E eles estão conflitos sobre quem deveria assumir essa posição do pai deles. Antipater, he kills his own mother, Antípato ele acaba matando a própria mãe dele, because his mother sided with Alexander, porque a mãe dele estava se colocando do lado de Alexandre. and he takes the throne. Então ele toma o trono. But Alexander, he
he decides to ask for help, Mas Alexandre, ele decide pedir ajuda. and he asks 2 people to help him, E ele pede ajuda de 2 pessoas, which was not a good idea. que não era boa ideia. He asked Pyrrhus, but also Demetrius. Ele perguntou para Pirro, mas também perguntou a Demétrio. So Pyrrhus shows up first, Pirro, ele vem primeiro, just because he's closer. porque ele estava mais próximo. So Pyrrhus, he solves the problem. Pirro resolve o problema. He gets rid of Antipater, Ele então tira Antipator do lugar and Alexander is set on the throne. e ele coloca Alexandre no trono. So the problem is solved. Então o problema estava resolvido. But then later, Demetrius, he comes as well, and he tries to be nice. He wants to help also. E Demétrio, ele aparece também, então, e ele está por aí querendo ajudar de alguma maneira. And he stays for a little bit, Ele fica por um tempo. and then so they're kind of like friends, or he act to be friends. Então ele meio que se passa como amigo. But then Demetrius, he kills Alexander, and he takes his throne himself. Mas de repente Demétrio mata Alexandre e ele mesmo assume o trono. So Demetrius, he becomes king of Macedonia, the ruler in Macedonia. E de repente então temos Demétrio sendo o rei da Macedônia também. Oh yeah, and I also need to say that Alexander, when Pyrrhus helped Alexander, Alexander gave some territory to Pirro. So, like here, this area here, it was a little extended. E também quando Pirro havia ajudado Alexandre, Alexandre havia recompensado ele com um pedaço de território. Esse território de Épiro então foi estendido. So we see here, when Demetrius comes in, he kills Alexander, and he takes the throne. Então quando Demétrio entra na cena, ele mata Alexandre e assume o trono. That this is that this alliance that Demetrius and Pyrrhus have that starts to become crumbled down here in this history. E nós vemos então que nessa história, essa aliança que Demétrio e Pirro eles tinham começa a ficar instável, começa a quebrar. It becomes weaker. Se torna mais fraca. And then when you read Uriah Smith on the history of these 4 generals, Então, se você ler a história, se você ler Uriah Smith sobre essa história dos 4 generais, it says then the Battle of Ipsus after the Battle of Ipsus we have only 4 generals. lemos que após daquela batalha de Ipso temos apenas 4 generais. We have Lysimachus in the north, Temos Lisímaco do norte, Cassander in the west, Cassandro no oeste, Ptolemy in the south, and Seleucus in the east. e Ptolomeu no sul e Seleuco no leste. And he describes that Lysimachus, E ele descreve que Lisímaco he defeats Cassander, ele vence contra Cassandro, and then later Seleucus, he defeats Lysimachus, and he becomes the king of the north. e logo depois Seleuco ganha contra Lisímaco e se torna assim rei do So norte. then you have Seleucus and Ptolemy as the king of the north and the king of the south. E assim você acaba tendo Seleuco, rei do norte, e Ptolomeu, rei do sul. But this part, the fact that, or that he says Lysimachus takes over Cassander, is a little simplified. Mas essa parte onde ele diz que Lisímaco ele vence contra Cassandro, isso é bastante simplificado. Because we said here that Cassander dies, and it was a natural death. Porque nós dissemos aqui que Cassandro morre e que era uma morte natural. It was actually not that Lysimachus took Cassander, it was Lysimachus took Demetrius. Na verdade, não era que Lisímaco
venceu contra Cassandro, mas que na verdade Lisímaco venceu contra Demétrio, because Demetrius took over this area that belonged to Cassander. porque Demétrio havia assumido essa região que era de Cassandro. So it's how I think it's Uriah Smith, but also A.T. Jones. I think they oversimplify it a little bit. Isso é que tanto Uriah Smith como A.T. Jones eles simplificam bastante essa história. So what Brother Daniel said last week as well when he described this history, Então, quando o Daniel descreveu essa história semana passada, that Macedonia became divided ele disse também que Macedônia se dividiu, because Lysimachus started to intervene porque Lisímaco começou a intervir and Pyrrhus. e Pirro também. Let me see. No, that's later. Isso, na verdade, ocorre mais tarde. So this area belongs to Demetrius now. Essa área aqui toda, então, é de Demétrio agora. And this is where our history continues, the history of Demetrius and Pyrrhus. E aqui nossa história continua, a história de Pirro e Demétrio. The alliance that they made here A aliança que eles tinham feito aqui, starts to weaken. ela começa a enfraquecer. And you can understand now that when Demetrius is ruling here and Pyrrhus here, Vocês entendem que, sendo que Demétrio agora está reinando aqui e Pirro aqui do lado, they start to become opponents of each other. eles se tornam, de repente, oponentes. So in 291, Em 291, Pyrrhus invades Thessaly. temos Pirro invadindo Tessália. Thessaly is here in this area of Demetrius. E Tessália fica aqui nessa região de Demétrio. Demetrius, he was taking care of some rebellion that took place in some cities. E Demétrio His own estava area. ocupado com alguma rebelião que estava acontecendo em uma dessas cidades. And when he heard that Pyrrhus was invading his territory, he came back to face E quando ele Pyrrhus. ficou sabendo que Pirro estava invadindo o território dele, ele então voltou para lutar contra ele. And when Pyrrhus hears that, he flees back into Epirus. E quando Pirro fica sabendo que Demétrio estava vindo, ele foge de volta para o seu território. Then in 2 So you can see that their relationship starts to become it doesn't really look like allies anymore. E você vê que aqui, então, essa aliança já não se parece mais como aliança, essa relação dos dois. Relação entre os dois. 2 years later, they have a conflict again. 2 anos depois, eles têm mais um conflito. Now, Demetrius, he's about to invade Demetrius and Pyrrhus, they want to they come to a point to fight each other. Demétrio e Pirro, eles chegam num momento em que eles então iriam se enfrentar numa batalha. And Demetrius, with his army, he goes to Epirus, E Demétrio, com o exército dele, ele vai em direção a Épiro. and Pyrrhus comes to face him. E Pirro vai para encontrá-lo.
but somehow they miss each other. mas de alguma maneira eles há desencontro. Pyrrhus ends up outside of his own kingdom, Pirro então acaba fora do próprio reino dele, and Demetrius, he enters his kingdom and he just ravages, he destroys it, or not destroy, but he ravage. It. e Demétrio Fala. acaba entrando em Épiro e acaba roubando. So that's one thing. So Demetrius Isso é uma coisa. invades Epirus. Aqui temos Demétrio invadindo Épiro. But another thing is that Pyrrhus, when he comes into this area, Mas outra coisa é que quando o Pirro entra nessa área, I think there was this Aetolia. isso na região de Etólia, That Pyrrhus faces a general of Demetrius that was left behind with a big army. ocorre que Pirro ele acaba enfrentando general que havia ficado por trás com o exército dele. There where Demetrius didn't really face any army, he had no opposition. Demétrio, por sua parte, ele não havia nenhuma oposição, ele simplesmente entrou com seu exército. Pyrrhus faces here a general Temos Pirro aqui que ele encontra general with his army and Com- they fight. com o exército, eles então iriam eles vão lutar. And this battle ends up, I think they start fighting as two armies, Eles começam a lutar com os exércitos deles, but it's decided that the two generals, they will fight one on one. mas acaba então sendo decidido que ambos os generais iriam lutar contra o outro. I think first with weapons and maybe with horses, like a horse and weapons, Primeiro montado em cavalo e armado, but later really just without any weapons, just the two of them. mas depois então sem arma nenhuma, apenas os dois. And Pyrrhus wins this fight. E Pirro ele ganha essa luta. I think this general, he hits him in his neck and in his thigh, and he's wounded. What general? The general that he is fighting with, Uh-huh. I forgot his name. Então esse general acaba machucando Pirro no seu pescoço e também na sua coxa. So this army takes this general, and they all flee. The army of this general. So we're talking about a general of Demetrius. Yes, but who wins almost against whom? Pyrrhus wins. Pyrrhus, Yeah. he hits the general. General, okay. It sounded like what's the other way around. Ok. Então Pirro ele acaba vencendo esse general. Ele acaba atingindo ele no pescoço, na coxa, e naquele momento o exército desse general entra para salvá-lo. Os So soldados dele. this is a win for Pyrrhus. Então aqui Pirro ele ganha. And this is the only battle that Pyrrhus and Demetrius fought. E essa é a única batalha que Pirro e Demétrio de fato lutaram. But they were not both involved. It was Pyrrhus against a general of Demetrius. E só que não era que estavam de fato ambos envolvidos nessa batalha. Era Pirro contra general de Demétrio. Okay, I think we're kind of... So we are halfway our history of Pyrrhus. Já temos a metade dessa história de Pirro. Like I said in the beginning, E como eu disse no começo, we want to know more about this history of why Rome, or the King of the North, rises to power between the Midnight Cry and the Sunday Law. e como eu disse no começo, nós queremos entender melhor por que Roma ascende nessa história
do clamor da meia-noite até o decreto dominical. And there are several lines that already teach us something about that. E temos várias linhas que nos ensinam sobre isso, But it seems that this history wants to tell us a story or give us light as well. mas parece que essa história também nos quer dar luz e nos ensinar sobre isso. So that's why we went back into the history of this King Pyrrhus, E por isso voltamos à história desse rei Pirro, because the defeat of Pyrrhus was the reason why Rome rose to power. porque essa derrota de Pirro foi a razão por que Roma ascendeu ao poder. So that's why we went back into the history of this general Pyrrhus. Foi por isso que voltamos à história do general Pirro. And this is so far where we got so E far. chegamos até aqui então. He is a general involved in in the history of these four generals that we find in Bible history. Então, ele é um general que está envolvido nessa história desses 4 generais que encontramos na história da Bíblia. The Bible verse talks about the death of Alexander, A Bíblia menciona primeiramente a morte de Alexandre, talks about the four generals at fala dos Ipsus, 4 generais em Ipso, and that's exactly the history where Pyrrhus was active, e é bem essa a história onde Pirro estava ativo, and where Pyrrhus also started to grow in importance. e onde também Pirro começou a crescer em importância. We will continue this in our next study. If E there's nos próximos estudos vamos continuar isso. any other questions, Se não tiver nenhuma outra pergunta. does this help, or is this old news, or is this? É tudo novo para vocês? Ajuda? Como que é? Helps. Let's pray. Vamos orar? Dear Heavenly Father, Querido Pai Celestial, thank you, Lord, for the histories that we study. obrigado pelas histórias que estamos estudando. Lord, I pray that these histories are not just intellectual, that they are not only intellectual material to us, Eu oro, Senhor, que essas histórias não sejam somente algum conteúdo intelectual para nós. I pray that we see your hand in all these histories, Oro que o Senhor nos ajude a ver a Tua mão em todas as histórias. that we see your hand in the lines, Que nós possamos ver a Sua mão nessas histórias. in the repeat of history. Também a repetição da história. Help us to get a better picture of Ajude-nos a obter uma imagem melhor how you deal with your people at the end of the world. para podermos ver como o Senhor trata com o seu povo no fim do mundo. Lord, be with us as we want to continue our work today. Senhor, esteja conosco ao continuarmos com o nosso trabalho hoje. Be with us this new week. Esteja conosco durante essa nova semana. Help us in our duties, in our work. E ajude-nos também em nossos deveres e nosso trabalho. We ask this in Jesus' name. Pedimos em nome de Jesus. Amen.